A vida tem, no mínimo, 65% de água. A vida se constitui de 65% de água. A água que é um dos 4 elementos da natureza. E a água doce, proveniente das chuvas. Porque toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. Nós estamos aqui na margem dessa represa de água, que foi formada com as chuvas que aconteceram extraordinariamente de 8 de novembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024. E nós estamos vendo essa faixa verde, mais verde, aqui junto à margem do açude. E alguém poderia imaginar por que existe essa faixa tão verde, exuberante, com a grande densidade de plantas, enquanto que à medida que vai subindo no terreno, vão escasseando as plantas, tanto em número como em variedade. É que aqui, essa faixa de terra que a gente está vendo aqui, foi onde a represa, essa represa de água, permaneceu por mais tempo em 2023. Nós estamos dizendo que isso aqui represou uma água aqui onde nós estamos vendo essa faixa de plantas mais verdes, mais densas. E à medida que o verão sem chuva foi se prolongando, essa represa ia secando e ia surgindo então as plantas, onde as sementes se estacionaram, trazidas pela água corrente das partes altas para a parte baixa. E está aí uma faixa de terra extraordinariamente diferente, com plantas não só em densidade como em variedade. Aí nós vamos subindo aqui um pouco, e como nós estamos no início de janeiro de 2024, que já seria tempo de começar as chuvas aqui, se as chuvas não começarem agora, vão começar em março, que é comum nessa área do Nordeste. E como a gente disse, faz 48 horas que choveu aqui. Então aqui nós estamos caminhando numa área, um terreno bastante rígido, duro, porque o solo daqui foi arrancado, e aqui já não é solo, é subsolo. Foi arrancado para a construção da parede do açude. E se a gente disser que não entrou nenhum pingo de chuva, de água aí nesse terreno, não estamos exagerando. A gente está vendo até por onde escorreu a água das chuvas há 48 horas, mas esse solo está totalmente... Esse solo não, porque aqui não tem solo. Como a gente disse, isso aqui é o subsolo. Está aí a parede de terra que foi tirada daqui. Terra que foi tirada daqui. Não entrou nenhum milímetro de chuva aí. Nenhum pingo d'água. Então esse terreno está absolutamente seco. E aí não pode nascer plantas. Mesmo que tivesse semente, não tem, porque é um terreno com declive. E 100% da água da chuva precipitada nesse terreno escorre para cá. Ou seja, para a depressão do terreno, que é a calha do riacho e do açude. Então não nasce plantas porque não tem água. Mas a água veio. Era a água das chuvas. Então o solo, onde está 90% da vida da terra, ele é, dos elementos da natureza, o único que está sob nossos pés. Então, da mesma forma que o homem destrói, se o homem tiver consciência, capacidade intelectual, ele constrói. Ao bel prazer, pelo fato dele estar sob nossos pés e ser constituído
de terra, nutrientes minerais e matéria orgânica. Tudo ao alcance do homem racional. Então nós estamos mostrando aqui que o fato de chover não significa dizer que tem água, que ficou água no terreno, no lugar. E a gente sabe que na Terra existem lugares onde nunca choveu, enquanto que existem outros lugares que chove até 11 metros por ano, uma espessura. E o Brasil é privilegiado em água, porque a oferta de chuva que cai durante um ano no Brasil daria para abastecer a humanidade com mais de 7 bilhões de pessoas durante 113 anos. E aqui nós estamos no lugar que o homem chama de semiárido, porque chove entre 300 e 500 milímetros ao ano. Mas aqui mesmo nós estamos pisando nesse terreno, nesse chão. O homem ocupou essas terras há 300 anos, porque aqui chovia no mínimo 800 litros por metro quadrado ao ano, que significa 800 milhões de litros por quilômetro quadrado, um dilúvio. E aí o homem foi desmatando para fazer seus campos de lavoura, de pastagem do gado. Nenhuma planta que nascesse aqui, que não fosse alimento do gado, nem fosse fruta para o homem comer, se alimentar, era destruída, arrancada, todos os anos. Chamava-se limpar os campos para o plantio de lavoura de subsistência e criação de pasto para o gado. A lavoura de subsistência que consistia de feijão, milho, mandioca, batata doce e só. Era plantada sempre que chovia. Era plantada sempre que caía as primeiras chuvas do ano, que, como a gente disse, podia ser no mês de janeiro ou no mês de março. Lavouras que tem vida útil de 80 a 120 dias. Colheu, acabou. O solo ficava nu, enquanto os animais, o gado, criação intensiva, ia comendo as plantas antes que elas brotassem sementes, flores. E aí 400 espécies de plantas a nível de relva, gramíneas. Hoje não resta 20. Foi grande o desastre causado aqui pela ocupação humana moderna. Aliás, humana não, porque aqui já existiu o índio, que não tinha nenhuma dessas práticas destrutivas. Comia tudo que a terra produzia e a terra produzia tudo o que ele precisava. Então, quando aqui chegou a uma população com a densidade demográfica de 20 pessoas por quilômetro quadrado, a terra ficou improdutiva, o homem não consegue tirar mais seu sustento, mesmo chovendo, o clima ficou doidão, porque a gente sabe que o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o clima, com o equilíbrio do clima. E o homem foi eliminando o vegetal, e como a gente disse, 400 espécies nativas de relva e gramíneas, e mais 400 espécies nativas
de árvores e arbustos. Uma massa vegetal de 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Uma das maiores densidades de massa orgânica do planeta Terra. E hoje nós caminhamos aqui vendo onde existiu 800 espécies de vegetais, tem no máximo 40 hoje. Aquelas que estão mais adaptadas à nova situação climática de deserto. Semiárido o homem já tornou. Já transformou a área 1 de fértil em semiárido. E agora, daqui para frente, ele vai insistindo nessa exploração desordenada dos recursos. E nós estamos caminhando então para criar o primeiro deserto artificial do planeta Terra, pelo que se sabe. Falando de deserto, o deserto não é um lugar seco. Nós temos desertos úmidos, a exemplo da Antártica, a exemplo da Antártida ou Antártica. Ou seja, não existe vida. Apesar de estar uma grande concentração de água, só que água no estado sólido, onde a vida animal e vegetal não tem vez. É preciso que o homem saiba que deserto significa ausência ou escassez de vida. E não de umidade. Mas também existem desertos secos, que também não tem vida, como é o caso do deserto do Atacama, onde a vida é reduzida. E o homem não consegue viver lá. Raríssimos são os aglomerados humanos nessas áreas, como o deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul, o Saara, lá para a banda da África. Tudo muito difícil, porque não tem água. E se não tem água, como a gente diz, 65% do corpo do ser vivo significa água, se constitui de água. E que se a gente for para o ser humano, que é um ser animal hominídeo, primata, lá está 80% de água no sangue e 90% na massa encefálica. Se a água é doente, como é o caso do lixo líquido que a gente mostrou no açude, no vídeo anterior, o ser humano bebe, vai ter sangue e cabeça doentes. E sem cabeça, sem cérebro, o homem simplesmente é um irracional. Irracional! Se não tem cérebro, acéfalo. Não é ser humano. E ele pode fazer isso consumindo água, lixo, água no estado lixo. E nós estamos mostrando isso aqui porque nós primeiro mostramos que isso aqui já foi uma área úmida e fértil. E o homem transformou nesse deserto de pouca vida. A gente caminhou aqui já mais ou menos uns 40 minutos, não vimos sequer uma formiga. Enquanto que a vegetação, em número de espécies, foi reduzida em 80%. Aqui está o riacho, provando que não passou água corrente aqui. Passou, provavelmente aqui estão essas plantas secas, esses galhos secos, que foram carregadas pela água da chuva e se juntaram aqui, ficaram presas aqui no tronco da planta que nasceu dentro do riacho. Então, se esse riacho corresse água normalmente, como há 100 anos, essas plantas não nasceriam aqui. Essa é uma realidade. E aí, nós estamos aproveitando para mostrar esse plantio de cardeiro que o homem fez aqui como cerca viva. Há muitos anos,
Porque o carneiro aqui serve de alimento para o gado, na época da seca. Então isso tudo são transformações que o homem está causando aqui, que está simplesmente inviabilizando a sua permanência no planeta Terra.